Muito, mas muito bom dia mesmo para você, para sua família, para os seus amigos, para os seus colaboradores, para os seus filhos, para aqueles que estão pertinho, mas também para quem está bem longe de você, mas que você tem um carinho todo especial. O programa Cortando com Ariel Fernandes já está no ar e pode ser visto todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. Agora a gente tem uma novidade que já tem aí uns 20 dias, mais ou menos, que é você acessar qualquer programa da TV Mar, canal 25, pelo YouTube. Você entra lá no YouTube, coloca TV Mar, canal 25, está aí na sua tela, e através desse procedimento você vai poder assistir agora qualquer programa da sua TV Mar, canal 25. Por exemplo, o nosso programa lá para as 11h30, meio-dia, mais ou menos, já vai estar no YouTube, você pode recomendar aí, tá certo? Compartilhar com os seus amigos, com todos aqueles que você acredita que vai estar colaborando com algumas informações, com algumas entrevistas. Tá aí, ó, é muito simples, muito fácil. Quando você entrar no YouTube, digita lá TV Mar, canal 25, para você assistir os programas atuais, você clica outra vez em cima do nome TV Mar, e aí os programas diários vão estar aparecendo, como esses que estão aparecendo aí, Canal Legal, Verdade e Informações, tá certo? A Vez do Povo, enfim, todos os programas, bate-papo com Geraldo Câmara, enfim, todos os nossos programas estão agora no canal do YouTube e você não pode perder essa oportunidade. Aliás, a TV Mar, ela nasceu, ela surgiu, ela foi criada, desenvolvida com muito carinho para levar a verdadeira informação para você, alagoano, maceiense, brasileiro. Portanto, a gente tem todo o interesse de levar aquilo que é verdade para você, para que você possa estar por dentro de tudo que está acontecendo em Maceió, Alagoas, no Brasil e no mundo. E a gente deseja exatamente uma quarta-feira de muita bênção, de muita alegria, de muita paz, de muita prosperidade para todos aqueles que você tem esse carinho todo especial, tá certo? Hoje no nosso programa nós vamos conversar com Arminda Teotônio, ela que é diretora do Banco de Olhos, e ela vai esclarecer as questões sobre transplante de córnea. Então, o transplante de córnea vai ser esclarecido totalmente aqui no nosso programa hoje. Então, de repente, você que tem um tio, um pai, um parente, um amigo que tem problemas e alguém já falou para ele que ele vai precisar de um transplante de córnea, ou não, manda um recadinho, faz uma ligação, manda um zap aí e manda essa pessoa se ligar aí rapidinho na TV Mar, canal 25, tá certo? Então, você tem agora mais um motivo também para fazer essa ligação. E a gente vai ver também como é que anda a abertura de exposições da temporada 2015 do Complexo Cultural Teatro Deodoro. Então a gente vai ter você tem alguns motivos para mandar esse recadinho bem rápido aí para aquela pessoa que você tem um carinho especial, tá certo? Gente, após negociação com o Congresso Nacional, o governo federal concordou com o reajuste de 6,5% na tabela do imposto de renda. Esta correção valerá para as duas primeiras faixas de renda, ou seja, para quem ganha menos, e será implementada por meio de medida provisória, com vigência a partir de 2 de abril. Tá aí este recadinho, os apertinhos para todos os brasileiros, né? E devido à grande degradação da piscina natural, mais conhecida como Piscina Natural do Amor, localizada aqui, né, em Maceió, na praia da Pajuçara, o local poderá ser fechado temporariamente para visitação. A informação foi repassada pelo Instituto do Meio Ambiente, que alegou que esta é uma forma, né, de garantir a preservação de espécies marinhas. Portanto, está aí. E na manhã de hoje, as equipes aí do IMA estarão mergulhando, realizando alguns mergulhos ali no local, que vai avaliar a situação dos recifes de corais, né, com a possível interdição. Então, há uma possibilidade de interdição da área. A piscina poderá se transformar nos próximos 60 dias em uma zona de exclusão em que o acesso à população é vetado, ou será vetado. Portanto, está aí e a gente corre o risco de ter pelo menos uns 60 dias sem poder visitar a nossa piscina natural. E integrantes do movimento
de movimentos sociais em defesa da reforma agrária estão ocupando desde essa noite agora passada a sede da Eletrobras em Alagoas, localizada ali na Avenida Fernandes Lima, no bairro do Farol. Os movimentos denunciam que não há energia elétrica, pois é, em todas as áreas em que vivem os trabalhadores rurais, e eles reivindicam o fornecimento de eletricidade para os equipamentos ou os acampamentos e equipamentos também ali dos assentamentos, né? E há uma expectativa de que o grupo saia encaminhada pela Avenida Fernandes Lima em direção ao centro da cidade ainda esta manhã. E se isso acontecer, é lógico que vai acabar ali ainda mais com o trânsito. Acabar não, vai explodir mesmo o trânsito ali da Avenida Fernandes Lima. Quando isso acontece, para a vida de todos, né, que precisam utilizar aquela via para poder ir para o seu ponto de trabalho, para casa, enfim. Tá certo? Tá aqui, ó. Passear rapidinho pela nossa Gazeta de Alagoas de hoje. Na Gazeta de Alagoas de hoje, tá aqui, ó. Força-tarefa tenta evitar que obras virem elefantes brancos. Você já ouviu falar em elefantes brancos? Já ouviu? Pois é, elefante branco. Olha, quem é que já viu? Exatamente, são obras aí construídas, né, prédios que não servem para absolutamente nada, é só o dinheiro da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura aplicado em determinados prédios, em determinados órgãos e não servem para absolutamente nada, tá certo? E aí está essa questão. E ainda nessa força-tarefa vai se fiscalizar também. Gente, se eu disser, você não acredita, ninguém acredita. 1 bilhão só no ano passado foi investido em rodovias. Pois é, 1 bilhão. Agora, fala uma coisa para mim, esse bilhão, Ariel, ele foi destinado exatamente para rodagens, para rodovias, para conserto, para ampliação? Não, esse dinheiro foi enviado exatamente, foram empréstimos para educação, para saúde, para segurança pública, principalmente para educação e saúde, assim como também para segurança. Mas aí pegaram a grana, porque não sabem como aplicar, deve não ter ninguém para fazer projetos. Deve ser um bando de irresponsáveis aí que estão ocupando cargos, que ocuparam cargos aí no governo passado e que a gente tiveram que arrumar um lugar para botar o dinheiro. Uma parte vai para as obras, para as rodovias, outra vai para... Deixa para lá. Vamos para o nosso intervalo. Deixe de calma, Ariel. Vamos para o intervalo. Hoje você vai saber tudo exatamente sobre o transplante de córnea. Portanto, você tem um motivo para continuar aí, tá certo? E ainda dá tempo de mandar aquele recadinho. O nosso intervalo é bem rápido, a gente volta já. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo.
comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Você já esperou demais para viver bem. Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Ah! Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Fortalece aí meu coração, daquela força, meu coração. Pois é, estamos de volta. Eu quero aproveitar e mandar aquele abração para minha amiga Kelly Amaral.
aniversariante da semana, já ganhou tanto presente da mulher, e o que tem de gente com inveja dos presentes que essa mulher já ganhou essa semana, parabéns para ela, para o Eliel Moura, seu esposo, um abraço muito carinhoso. Aliás, são nossos telespectadores, muito obrigado, toda a TV Mar agradece pelo carinho, a audiência que você vem dando para a gente, tá certo? Obrigado mesmo. Gente, a promotoria do município de São Luís do Quitute instaurou um inquérito civil público para investigar a quantidade de faltas dos vereadores da cidade. Pois é, conforme as informações contidas na portaria publicada no Diário Oficial do Estado, alguns vereadores faltaram mais de 1/3 às sessões ordinárias ao longo do ano legislativo de 2014, o que pode ocasionar na perda do mandato, além de descontos nos salários na proporção de 10% a cada falta extra. Ariel, por que você ficou cansado? Porque a gente está cansando às vezes, não é? Pois é. Se uma pessoa perder um dia de trabalho e não justificar, ela é posta para fora. Eu tenho certeza disso. Porque se alguém falta lá na minha empresa e não me fala nada, não justifica nada, não pode ficar certo que não tem compromisso nenhum com a empresa. Aí o cara falta não sei quantos dias, né, as sessões de um trabalho, de uma responsabilidade tão grande, tão digna, tão necessária para a população. E aí, sabe o que acontece? Nada, nem desconto acontece, infelizmente. Agora a gente deveria ter uma justiça mais enérgica, pontuar melhor, fiscalizar melhor e punir, principalmente punir, tá certo? Então, a gente fica muitas vezes indignado. E não só foi o de São Luís, não. De Maceió tá aí, abafaram um pouquinho, tá ali calminho, quietinho, mas deveria perder mesmo, para ter vergonha na cara e ter um pouco mais de responsabilidade com o que é público. Deixe de calma o quê, rapaz? Uma situação dessa, a gente fica, deixe de calma. Não tem como, Bruno, deixar de calma. A gente fica... É incontrolável mesmo, né? O clima, a situação. Será que todo mundo tem que ser corrupto nesse país? Será que todos os parlamentares não têm que ter compromisso com o que é público? Sinceramente, gente. Agora vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa agora. O Complexo Cultural Teatro Deodoro abriu exatamente a temporada 2015 com a exposição Ranhuras do artista plástico Pedro Caetano. E a nossa repórter Porlane Santos esteve no espaço e traz mais informações. Vamos conferir. E o Complexo Cultural Teatro Deodoro está abrindo essa temporada de 2015 com a exposição maravilhosa, a exposição denominada Ranhuras, de Pedro Caetano. Nós estamos aqui com ele e vamos conversar um pouco a respeito dessa exposição. Pedro, primeiro, você que está com essa responsabilidade, então, né, de abrir a temporada do Complexo Cultural 2015, como é que você se sente diante dessa responsabilidade e também desse privilégio? Eu estou muito feliz porque é uma oportunidade de mostrar um trabalho que eu venho fazendo ao longo de 2 anos e meio, então é um momento bem marcante e bem especial, assim, estou muito feliz com isso. E de onde veio esse nome Ranhuras? Bom, o nome Ranhuras ele está relacionado ao fato de uma busca minha que eu tenho feito de conseguir unir o desenho e a pintura que eu vinha fazendo. É uma busca de uma linguagem plástica que quebre a ruptura entre essas linguagens, que cria uma consonância, uma convergência entre os dois e que também está relacionado também a técnica que eu usei exaustivamente, a técnica das raspagens, mas não só a raspagem, mas o uso do pincel também. E eu acho que é isso, ela está relacionado com esse desejo, essa busca. Que tipo de impacto você pretende causar nas pessoas que venham até aqui ao Complexo Cultural apreciar a sua pintura? Assim, de uma forma bem direta, produzir beleza e... O que é bonito faz bem para a alma, né? Mas
eu procuro expressar emoções e também evocar emoções nas pessoas. E também eu acho que a obra ela finaliza com o espectador, porque as interpretações elas quase nunca são as que eu pensei. Então eu acho que está muito ligada à questão de querer fazer uma pintura aberta, nesse sentido de que tenha fluidez interpretativa para quem observe. E eu acho que é esse sentido que eu venho buscando. Não é uma pintura literal, uma pintura cheia de metáforas, analogias, e que eu busco expressar os meus pensamentos, os sonhos e ideias, e a coisa é por aí, assim. Você é arquiteto por formação, já está acostumado com desenho, desenha já há bastante tempo, mas pintura para você ainda é uma coisa nova. E é uma coisa nova, mas você já está aí com a sua exposição com 31 quadros. Está gostando dessa experiência? Estou gostando muito. Assim, a pintura, na verdade, eu pinto há quase 10 anos, né? E venho expondo também, participando de salões aqui em Fortaleza, também em São Paulo. O desenho, ele me acompanha desde a infância. Então, assim, eu antes de aprender a escrever, eu já desenhava, assim, algo que não era uma questão de se era certo ou errado, mas de que sempre esteve comigo. Então, essa exposição, em contraste com a exposição que eu fiz anteriormente, eu reduzi significativamente a paleta de cores, porque o objetivo também é destacar a forma, e a forma é o desenho. Porque a cor, ela emociona, mas ela distrai também. E é isso, é uma pintura que eu busco essa união do desenho com eliminar esse conflito entre o desenho e a cor, sabe? E até quando a sua exposição fica em cartaz? Ela vai até 3 de abril e está aberta aqui às pessoas que tiverem curiosidade, que gostarem de arte e que quiserem prestigiar e valorizar a arte alagoana também. Então, é uma forma de conhecer o que é nosso também, né? Ok, então, como ele disse, a exposição fica até o mês de abril, né? Até o dia 3 de abril. A entrada é franca, então para você que está em casa, que gosta de arte, dá um pulinho aqui no Complexo Cultural do Teatro Deodoro, que a exposição realmente está muito bonita. Com imagens de Flávio Santos, Porlane Santos, para a TV Mar, canal 25 na NET. Obrigado, Porlane Santos, né, o Flávio. Belo trabalho, que bom, a gente precisa realmente de ampliar a questão da cultura do nosso estado, levando aí informações para os nossos alagoanos, né? Agora, fala aqui uma coisa para mim, cicatrizes por trauma ou infecções, queimaduras químicas ou térmicas, estas são algumas das razões que podem danificar as córneas dos nossos olhos e levar até a cegueira. Muitas vezes o transplante de córnea pode ser a saída para voltar a enxergar. Mas você sabe o que é e para quem é indicado, né, esse tipo de transplante? Está aqui no nosso estúdio, ela que é vice, né, diretora do Banco de Olhos, Arminda Teotônio. Ela vai nos esclarecer tudo e é muito importante, né? Uma hora a gente precisa, ou um amigo está precisando, para a gente ir dando essas dicas boas para as pessoas. Agora, o que é transplante de córnea? Bom dia, doutora Arminda, e seja bem-vinda. Bom dia, Ariel, obrigada. Então, o transplante de córnea é um procedimento que pode ser feito em pacientes com baixa visão em decorrente de patologias corneanas. Né? Isso é uma coisa que deve ser bem claro. Certo. Porque acha-se que o fato de se existir uma cegueira ou uma baixa visual importante, pode ser resolvido isso com um transplante. Né? E se a causa dessa cegueira for irreversível, como danos ao nervo óptico, à retina, não tem como ser revertida com o transplante de córnea. Então, são patologias corneanas, realmente, que podem
ser beneficiado, o paciente que possui patologias corneanas que pode se beneficiar com o transplante. Só quando é atingida, então, a córnea, né? Então, exatamente. Se for atingida a córnea do olho, essa situação pode ser revertida. Exatamente. Agora, uma coisa interessante, eu achava que era só quem perdia totalmente a visão. Não, alguém que está no estágio bem avançado e há um diagnóstico realmente que não há como reverter aquela situação, então o transplante, nesse caso, é indicado também. Também indicado, não necessariamente com uma perda tão importante como você falou, uma cegueira total. Existem patologias que são diagnosticadas, como o ceratocone, por exemplo, que ela pode evoluir para um transplante de córnea. Não necessariamente todos esses pacientes que têm ceratocone, que têm esse diagnóstico, eles vão necessitar do transplante. Existem outras causas, outros tipos de tratamento que podem dar uma reabilitação visual a esse paciente, sem necessariamente precisar do transplante. Então, ela é exatamente indicada para esses tipos de pacientes, né? Queimaduras também, né? Química, térmica. Esses casos são casos mais difíceis, porque a queimadura química, principalmente, ela dificilmente atinge somente a córnea. Certo? Então a química, normalmente, ela compromete... Ela compromete outras áreas do olho que podem, inclusive, contraindicar o transplante ou fazer com que, caso seja indicado, que o resultado dele ele vai beneficiar aquele paciente com certeza, mas não vai ser aquele resultado que a gente poderia dizer 100%. Ele vai trazer uma melhora de visão para aquele paciente, para aquela pessoa, no entanto, ele não vai ter uma melhora total, certo? Exatamente devido ao comprometimento de outras regiões do olho que não somente a córnea. Isso é muito importante saber, porque é diferente você indicar um transplante ou ser submetido a um transplante, que a patologia é somente corneana. Certo? Porque você pode até precisar, um trauma, como você bem falou, ele pode levar a opacidades corneanas, certo? Que tem indicação de transplante. No entanto, o trauma também, ele pode danificar outras estruturas oculares, como a íris, como o cristalino, e isso comprometer o procedimento cirúrgico ou até a reabilitação visual. Lógico que a gente vai sempre avaliar o contexto nesses casos. Então, queimaduras químicas, trauma, são casos bem Você pode, por favor, comentar essas imagens, doutora? Bem, isso aí são imagens de pós-operatório de transplante. Isso aí é o pós-operatório, né? É pós-operatório. Aquela imagem de baixo é um transplante, um pós-operatório mais recente, você vê que o olho ainda está muito agitado, mas é uma córnea transparente. Talvez não dê para ver bem, mas onde você vê essas sombras são as suturas, porque o transplante ele não é da córnea completa, né? Existe um botão doador que a gente faz, a gente apenas, dependendo da patologia e do tamanho do globo ocular, a gente vai definir que tamanho será esse botão doador, que é essa imagem mais central. Acima, a do lado esquerdo, já é um pós-operatório mais tardio, você ainda observa as suturas, você consegue definir bem a córnea doada, você vê que está bem transparente, e a córnea receptora, aquela aba receptora, você vê que ela é mais opacificada, e você delimita bem aí. E a outra imagem também no pós-operatório mais tardio, e você observa essa cicatrização já bem definida. Então essa aí é o processo de recuperação do transplante, né? O mais recente, intermediário e já ela cicatrizada, já. Agora me fala uma coisa, o transplante é 100% eficaz? Tem algum tipo de rejeição? Pode acontecer alguma rejeição? Então, o transplante, dos transplantes dos outros órgãos, por ser um transplante de tecido avascular, ele traz um menor índice de rejeição, certo? Não precisa de uma compatibilidade, como você havia conversado antes, né, comigo. Não precisa ter um doador compatível. Então, qualquer pessoa pode doar a córnea, né? E essa doação, só entrando aqui um pouquinho na doação, que a gente vai falar talvez mais na frente, mas essa doação, ela pode ser feita tanto do doador
de morte encefálica com aquele doador de parada cardiorrespiratória, ou seja, o coração já parou, mas mesmo assim ele ainda pode doar as córneas. E a gente existe um prazo aí de 6 horas, da hora do óbito para a hora da captação do tecido. Então isso é muito importante. Então voltando para a questão da rejeição... A gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, que eu tenho algumas curiosidades aí. Para a questão da rejeição, então o fato de ser um tecido avascular, isso diminui bastante essas chances de rejeição. Não quer dizer que elas não existam. Existem sim, e elas vão existir durante toda a vida do paciente transplantado. Em qualquer momento da vida dele, essa rejeição pode ocorrer. Então, de repente, ele fez a cirurgia, 2 meses, 3 meses, 4 meses, tudo bem, mas 1 ano, 2 anos depois pode acontecer. 10 anos, 5 anos depois, isso a pode rejeição. acontecer a rejeição. Interessante. Certo? A rejeição ela pode se dar por algum trauma, por algum evento, alguma infecção no olho, pode dar início a uma rejeição, como também pela perda natural das células do endotélio corneano, que também podem evoluir para uma falência desse enxerto. Porque com o passar dos anos, esse tipo de rejeição, ela torna-se mais comum, certo? Porque naturalmente essas células vão se perdendo com o decorrer dos anos. E isso pode levar, sim, à rejeição. Então, o doador, quem vai doar a córnea, é um doador que teve morte cerebral, que a gente chama de morte cerebral, né? Os leigos, ou o coração parou, algum tipo de morte. Ele está morto, o paciente está morto, e aí ele vai fazer a doação. Quanto tempo tem que se fazer, tem que se retirar essa córnea após se constatar a morte desse doador? Então, são 6 horas, até 6 horas. Da hora que foi diagnosticado o óbito, até 6 horas pode ser retirado o tecido. É um tempo bastante razoável, não é, doutora? É, razoável em termos, porque tem a burocracia, né? Principalmente aqui em Maceió mesmo, que nós trabalhamos muito com o Hospital Geral. A maioria de nossas doações são do Hospital Geral. Então, tem toda a questão de contactar com familiares. Muitas vezes os familiares não estão lá, né? E precisa de uma autorização para isso, não pode ser feito por telefone, tem que estar presente. Então, isso demanda tempo. Seria um tempo razoável se estivessem todos no mesmo, né? Sei, entendi. Mas é um tempo razoável, sim. E após a retirada, nós temos um prazo de até 24 horas para preservar esse tecido. Porque a doação... Para implantá-lo, né? Não, para fazer uma preservação. A gente faz a retirada seria do globo ocular, não da córnea. A gente retira o globo ocular. E então, isso pode ser realizado no próprio hospital, no necrotério, que é onde é o mais comum. E então levamos para o banco de olhos, onde será preservado esse tecido. E aí sim nós vamos retirar a córnea, certo? E aí esse prazo que é de 24 horas. Após preservado, é que nós temos 14 dias para realizar o transplante. Então a gente tem um tempo bem perfeitamente, importante. Porque nesse período vai ser feito sorologias, vamos avaliar o tecido, ver se realmente ele tem indicação, ele pode ser, né, levado adiante para ser transplantado, porque existem contraindicações do próprio tecido, né, alterações do tecido que não favorecem ao transplante. Existem também as contraindicações decorrentes de sorologia, que é no caso do doador, né? Que aí a gente aguarda sempre essa liberação para poder liberar o tecido também. A gente está aqui raciocinando e pensando que é complexo, é lógico que não é algo tão simples, mas também não é tão complexo assim. É um órgão que, quando a pessoa não vai ver, porque vai fechar o olhinho da pessoa, a pessoa vai ser sepultada de uma forma digna e tal, e não vai ter problema de aparência, enfim. A central de transplante, não sei se seria isso exatamente a expressão, faz algum tipo de campanha para que as famílias, para que o Ariel, por exemplo, tenha essa consciência e possa ser um doador, né, após a constatação, da morte, posso doar, quer dizer, deixei um documento. Que documento é esse e como é que é feito essa campanha, se é que é feita? Então,
Anualmente, o próprio Sistema Nacional de Transplantes faz essa campanha. A gente tem a campanha doador anual, que é a Semana do Doador, certo? E aqui em Maceió a gente sempre faz essa campanha. Mas específica para córnea, por exemplo, ou geral? Tem específica para córnea e tem também a geral, certo? Nessa semana a gente costuma enfatizar, aqui no caso em Maceió, o Banco de Olhos junto com a Central de Transplantes, enfatizar a questão da doação de córneas. E como é que está a fila? Como é que é essa fila, né, para esperar uma córnea? Porque a gente começa a imaginar e entender, principalmente, que deveria ser um pouco mais fácil, né? Mas a gente sabe da burocracia, da complexidade. Mas como é que está a fila em Alagoas? Olha, atualmente a fila está o tempo de espera está em torno de 9 a 10 meses, certo? O Banco de Olhos foi inaugurado em 2013, mas efetivamente entrou em funcionamento em 2003, né? E efetivamente em 2004 começou a funcionar. E em 2004 esse tempo de espera era de 7 anos. Então, de lá para cá, evoluímos bastante, né, com as abordagens feitas no próprio HGE, como eu comentei, que é o lugar que a gente mais tem doações. E isso fez com que reduzisse muito esse tempo de espera. Boa, que Chegamos até 6 meses e aí hoje a gente oscilamos entre 9, 8, 11 meses, o tempo de espera. Não é tão grande o tempo, Não, né? não é tão grande, não. Não é. É um tempo assim razoável, você vai entrar, existem avaliações que são feitas periodicamente nesse período, então é um tempo até razoável. Só uma coisinha que eu queria enfatizar, Ariel, você falou com relação como você pode ser um doador. Isso, né? como é que eu posso ser um doador? Isso é muito importante, porque acha-se que o fato... Tem algum documento que eu posso deixar dizendo que eu sou doador? Então, você só vai poder, no caso você não, sua família só vai poder doar algum órgão seu, no caso a córnea também, por autorização assinada por escrito mesmo de algum familiar seu, ou pai, ou mãe, filho, ou irmão. Mesmo que você seja doador e eles não quiserem doar, essa doação não poderá ser efetivada. Então é importante demais que a gente esclareça para os nossos familiares que nós somos doadores, para que fique isso... seja um desejo Seja mesmo, um desejo, né? E que seus familiares realmente cumpram essa sua vontade. Isso. Porque muitas vezes acontece da pessoa ser até um doador. No entanto, quando vem a falecer, a família, por outros motivos até, às vezes o desespero da hora, Isso. tudo, não faz essa doação ou até nem se lembram desse evento, desse desejo, né, que você tinha. Doutora, a cena... a hora, quando a coisa acontece, ela é um tanto diferente. Com certeza. Eu estou falando porque eu passei por isso. Eu estava exatamente com uma irmã, sobrinha, isso já tem uns 14 anos, e ela estava exatamente no HGE, teve uma dor muito forte na cabeça, teve a morte cerebral, e assim, coisa de minutos depois, chegou um pessoal para abordar a gente para falar sobre a doação. Então, assim, para a família, você está tocando num assunto muito importante. É muito difícil aquele momento. Tipo assim, poxa, a menina acabou de falecer, vocês já estão falando em doação. Exatamente. Sabe, a gente às vezes precisa ter um pouco de frieza, a própria família, não sei se seria esse o mesmo termo, para entender que a pessoa tem o desejo, que alguém da família precisa responder por isso, ter a tranquilidade de conduzir essa situação e realmente fazer a doação. Mas não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. É tão possível que está aí, quantos doadores, a gente... Agora, me fala uma coisa aqui, já pode até comentar o que eu falei agora, mas como é que estão os nossos médicos alagoanos? A senhora é alagoana? Sou paraibana, mas já alagoana de coração. De coração, muitos anos aqui. Como é que estão os nossos alagoanos, os nossos médicos, em relação aos outros, né, de outros estados? A gente deve alguma coisa para alguém? Eu acho que está bem mesmo. Olha, não acho que a gente deva muito não, certo? Em comparação ao Nordeste, né, nós temos, temos estados do Nordeste que nem Banco de Olhos ainda tem. Então, assim, ainda depende de doações de outros estados, porque a fila é por estado, né? Consequentemente, é uma fila maior, né? Exatamente.
como era Alagoas sem banco de olhos antes. Por isso que eram 7 anos de espera, que nós dependíamos de doações de outros estados. Aí a complexidade aumenta. Aumenta bastante. Então, o fato da gente estar conseguindo andar com as próprias pernas, isso é muito bom. Temos Pernambuco, que é um estado vizinho, que já tem essa fila zerada já há alguns anos, certo? Mas antes a gente tinha uma demanda muito grande dos pacientes para fazer tratamento fora domiciliar. Hoje a gente já não precisa mais disso, né? Porque nós temos tanto transplantadores competentes em Alagoas, como serviços, né, centros competentes para se realizar o transplante, e esse tempo de espera já reduziu bastante, né? Isso ajuda muito. Agora, é um assunto que não é muito voltado à questão específica da córnea, do transplante de córnea, mas quando vocês médicos falam de ética em transplante, pode dar um exemplo? O que é a ética em transplante? Como é que funciona? Fala para a gente um pouco sobre isso. O que é essa ética? Então, não sei exatamente o que, assim, relacionado a outros transplantes, que não é minha área, mas certo. A ética profissional mesmo, né? O transplante de órgãos é uma coisa muito séria, certo? E certo, isso concordo. Do processo, daquela conversa que se tem com a família para se conseguir uma doação, até o transplante, o procedimento cirúrgico, cada passo desse é monitorado pelo Ministério da Saúde. Então, isso, acho que a ética está muito aí. Ainda existe muita conversa de, eu não vou doar porque... Não vou dizer que sou doador, porque vão vender córnea, vão vender... Isso não é uma coisa do outro mundo. Ainda se fala nisso. Ainda não é uma coisa do passado, não. Infelizmente, por mais claro que esteja, mas a minha cirurgia vai ser particular. Eu entro na frente de forma alguma. A fila em transplante, ela é única. A fila de transplante é única? Seja ela, o procedimento cirúrgico, seja ele realizado pelo SUS, por convênio ou particular, isso não vai mudar nada. Interessante. O paciente está inscrito em uma única fila. Então, eu acho que a ética ela deve gerar muito em torno desse sentido, né? Que é a grande questão que tem que ser passada para os familiares. As pessoas não entendem isso, né? E os médicos têm esse dever, essa obrigação de orientar nesse sentido. A gente tem outras imagens, Bruno, para a gente dar uma espiada, uma olhadinha. Então, que bom, porque a fila ela é única, né? Fila única. Fala um pouco dessas imagens, doutora, por favor. Então, essas imagens eu trouxe algumas imagens das principais causas de patologias de afecções corneanas que levam ao transplante. Né? No Brasil e em Alagoas não é diferente, as principais causas são cerotopatia bolhosa, certo? Que é uma distrofia da córnea. Na realidade, a cerotopatia bolhosa é um estágio dessa distrofia, que é a distrofia de Fuchs, que acarreta uma opacidade corneana e a pessoa passa a ter uma baixa visão importante. Então, isso é uma das principais causas. Aqui em Alagoas é a principal causa que leva ao transplante. Acho que tem a outra é o ceratocone, como eu havia falado, certo? O ceratocone em Alagoas é a segunda maior causa de indicação de transplante de córnea, certo? Se for olhar dados do Brasil, isso inverte um pouquinho, ceratocone e ceratopatia bolhosa. Mas no caso do ceratocone, eu acho que isso está mudando um pouco em virtude de outros tratamentos que tem antes que se chegue a um transplante. Então, termina reduzindo um pouco as indicações de transplante, sejam eles lentes de contato. Isso aí é uma ceratite infecciosa, que são as infecções corneanas. Isso aqui é provocada por bactérias, fungos, protozoários, certo? E levam, muitas vezes, à necessidade de um transplante de urgência. Esses casos específicos, iminência de perfuração ou uma perfuração corneana, eles podem entrar na frente, no caso, na fila do transplante, porque torna-se uma urgência. Entendeu? Então, existem algumas patologias que podem... essa pessoa que entrou pode ir para o começo da fila. Pode ir para o começo da fila, seja ela um tratamento de úlcera de ceratite bacteriana, que não responde ao tratamento clínico, ele pode ser ir para o início da fila, ou uma eminência de perfuração, ou até propriamente a perfuração corneana. Então a gente tem aí uma fila, essa daí, essa imagem? É só uma imagem pós-trauma. Então, o paciente teve um trauma, você consegue ali ver até alguns, da parte mais branca, com
pontinhos pretos são suturas, então ele teve um tratamento emergencial no período e agora está com indicação de transplante. Você vê que tem uma opacidade na córnea e aí nesse caso ele tem opacidade, tem essa indicação... opacidade é aquela parte mais próxima da margem, né? É aquela parte mais esbranquiçada. A parte central, onde está mais branco, isso aí já foi um tratamento que foi feito, talvez, à época do trauma, certo? Mas a opacidade é qualquer essa nuvenzinha, essa, exatamente, brancacento na córnea, porque a córnea é um tecido completamente transparente. Interessante, a fila para o transplante de córnea está aí em mais ou menos 9 meses, né? Mas se o paciente é de urgência, ele vai para o começo da fila, né? Isso é interessante. A coisa que eu fiquei muito feliz é porque não há fila, né? Particulation, né? Só pelo SUS mesmo. Então isso é muito interessante. E a gente fica, o papel do comunicador é exatamente esse, é levar a informação para ir se desmistificando alguns pontos assim. Por exemplo, a gente acredita, a gente não acredita que haja em Alagoas alguém vendendo órgão, né, de nenhuma espécie, graças a Deus inclusive, por isso. Há segurança em relação a isso. Muita segurança, inclusive, como eu falei, com relação aos hospitais e aos estabelecimentos de saúde. Para eles serem considerados estabelecimentos transplantadores, eles necessitam de uma vigilância, necessitam de um recadastramento, que é feito a cada 2 anos, e qualquer deslize, digamos assim, eles não podem se recredenciar. Então, todo o procedimento cirúrgico realizado de transplante nesse estabelecimento, eles são notificados. Então, não existe a possibilidade de um médico fazer um transplante de uma córnea ou que não tenha entrado no ranking nacional, que não tenha passado pelo banco de olhos. Isso não existe essa possibilidade. Porque, como eu falei para você, desde a entrevista que é feita com os familiares para a doação da córnea, até o procedimento cirúrgico, cada passo desse, da retirada, da preservação, da liberação, então, do procedimento cirúrgico, cada passo desse, ele é controlado pelo Sistema Nacional de Transplantes. Então, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Que bom. Doutora, só para esclarecer para os nossos telespectadores, que às vezes a gente começa uma história e não termina, e as pessoas ficam, poxa, e o final daquela história, ele nem terminou. A minha sobrinha irmã, que teve a morte cerebral, ela não podia fazer doações porque ela tinha outras complicações, os órgãos delas não serviram para doação. Mas se servisse, a gente possivelmente faria as doações, né? E eu não vejo nenhum problema, eu acho até uma coisa de um valor incalculável, né? A gente poder saber que o nosso ente querido faleceu, mas que algum ponto do corpo, do organismo tal, está implantado em alguém e serviu para alguém, sem dúvida nenhuma. Olha, mais alguma informação? Importante aí para os nossos telespectadores? O que eu gosto de enfatizar sempre é a questão das doações. A gente já conversou bastante isso, né, da importância, e eu, mais uma vez, gostaria de frisar isso, a importância de você informar a sua família que você é um doador, né, e deixar muito claro isso, porque no momento dele a gente sabe que não é um momento fácil. Eu acho que talvez seja a fase mais difícil de todo o processo de transplante, seja essa conversa com a família. Então, isso é o que eu gosto mais de enfatizar. A gente colocando na cabeça de cada um, plantando a sementinha com relação à doação de órgãos, a gente colhe frutos lá na frente. Como colhemos, né, depois de tantos anos, estamos colhendo hoje. Pois é, gente. Olha, eu quero agradecer aqui a presença da vice-diretora do Banco de Olhos, né, Arminda Teotônio. Arminda Teotônio, ela que é vice-diretora do Banco de Olhos. Muito obrigado, um abraço. Como é que é o nome da diretora? Doutora Andréia Santos. Andréia Santos, né? Um abraço para ela e para toda a equipe aí, né, que faz esse órgão no nosso estado. E, sem dúvida, faz com muita dignidade, que a gente está bem, né? Em nível nacional, a gente está bem. Então, parabéns aí para os nossos médicos, tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigado. Gente, os proprietários de veículos comprados até 2010 devem ganhar mais 90 dias de prazo para trocar os extintores de incêndio veicular
com carga ABC. Isso porque o Ministério das Cidades decidiu pela segunda vez estender o prazo de vencimento desse equipamento de segurança que deveria ser trocado até o 1º de abril, né? Que não era o dia da... que não era mentira, era verdade mesmo, né? E, de acordo com o Ministério das Cidades, caberá ao Conselho Nacional de Trânsito a divulgação da resolução para revogar o último prazo previsto e definir a nova data para a substituição dos extintores. O prazo anterior para adequação tinha sido 1º de janeiro deste ano, portanto está aí para quem está com seu extintor antigo. E o Hemocentro de Alagoas está realizando coleta de sangue e cadastro para doação de medula óssea itinerante. Desta vez aqui, está exatamente aqui na Jatiuca, né? Ali na rua Empresário Carlos da Silva Nogueira, em frente à Sandubaria do Careca, essa figura aí, um abraço para o Careca, né? A ação pretende formar um estoque de sangue estratégico para atender a demanda transfusional dos hospitais e maternidades públicas, além de aumentar o número de alagoanos cadastrados no Registro Nacional dos Doadores de Medula Óssea. Portanto, fica aí a dica, tá certo? Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado mesmo. A gente, quando fala obrigado, é com um carinho muito grande e não tenha dúvida que a gente é muito feliz, toda a equipe da TV Mar. Obrigado por você permitir que a doutora Arminda Teotônio Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mar estivesse aí na sua casa por alguns minutos, mas você não vai pegar nesse controle agora. Não pegue nesse controle, porque você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior com a Vez do Povo. Obrigado e até amanhã, se ele, Papai do Céu, nos permitir. Tchau, tchau.